Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia está hoje no Paço Arquiepiscopal de Évora. Isto porque a Arquidiocese assinala o centenário da entrada do arcebispo Dom Manuel da Conceição Santos nesta região do Alentejo. Foi no dia 11 de fevereiro de 1921 que Dom Manuel Mendes da Conceição Santos entrava na Catedral Évorense, um homem que marcaria indubitavelmente o ritmo pastoral de toda esta região do Alentejo. Por isso, temos connosco o atual arcebispo desta arquidiocese, Dom Francisco Senra. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Falar de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, sobre o qual decorre um processo de beatificação e canonização, uma causa, é falar de alguém que é central e uma referência pastoral e espiritual para esta arquidiocese. Sim, Henrique Matos, obrigado por vires até esta terra, que também te pertence. És filho desta diocese, da ala ribatejana, porque esta arquidiocese é Alentejo e Ribatejo, Alentejo Central e Ribatejo, concretamente os concelhos de Coruche e Benavente. É indelével e incontornável a figura do Sr. Dom Manuel Mendes nesta arquidiocese. Nós sabemos que um santo faz santos à sua volta. E sabemos também que o testemunho de vida de um homem com uma intuição evangélica espontânea, porque o evangelho na vida dele brotava espontaneamente. Era um homem que assumiu de facto uma dimensão de conversão muito profunda, faz à sua volta acontecer a beleza. Por isso esta diocese, a começar pelos sacerdotes que ele deixou, ordenou cerca de 130 padres nesta planície, Charneca Alentejana e depois nas terras ribatejanas. Foram sacerdotes que tinham esse cunho desse pastor, de um homem que não gostava que os padres tivessem a porta da casa paroquial fechada à chave, gostava que fossem casas de porta aberta. Um homem que aparecia junto dos seus padres inesperadamente. É claro que eles ficavam preocupados com a vinda do Sr. Arcebispo, porque como é que ia ser o almoço, como é que ia ser, enfim, a recepção. E ele, com um motorista que o acompanhava, o Sr. Pacheco, que eu conheci e que me contou isto em primeira voz e primeira pessoa, levava então uma espécie de um baú, ou um açafate, com tudo preparado. E ele próprio, falando com o sacerdote, sabendo da saúde dele, com o Sr. Pacheco, que lhe guiava o carro, ia pondo a mesa, com a sua própria toalha já prevista, ia pondo os 3 pratos, ia pondo o queijinho com os canivetes já boa moda alentejana, ia pondo, enfim, o que ele tinha preparado para o padre, almoçava com o padre, levando ele o almoço. Depois descansava um bocadinho, a meio da tarde, ou ao princípio da tarde, depois do repouso, rezavam o terço, caminhava, sabia dele, da família dele, conhecia cada padre no pormenor da sua história, porque os conhecia desde jovens, do seminário. Ele chega a Évora e encontra uma geração de sacerdotes, os resistentes da Primeira República. Ele entra com um clima um tanto ou quanto hostil, até logo na entrada à Sé. Consta que o dia da sua chegada, nesse dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes, de 1921, chovia muito. O cabido tinha previsto que ele viria num cortejo acompanhado pelo clero, as autoridades que o foram receber, da Igreja de São Francisco até à Sé. Em virtude da chuva, mas também dos boatos que corriam de que ele ia ser molestado e maltratado, mas, enfim, parece que a chuva era muita. Fiquemo-nos por aí. Ele entrou, então, dos claustros da Sé. Houve uma procissão dos claustros da Sé. E, por engano, o Sr. D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja,
foi equivocamente atingido com uma pedra, uma pedrada, parece que na mitra, que seria dirigida ao Sr. Adão Manuel Mendes da Conceição Santos. Esse pormenor é narrado com muita... É porque esta animosidade era a questão ainda do anticlericalismo? Sim, estamos a falar no ano 21, estamos a falar de um tempo muitíssimo marcado pela dificuldade da relação entre a Primeira República na sua estrutura ideológica com a Igreja. Temos que nos lembrar, por exemplo, que o anterior arcebispo, Dom Augusto Eduardo Nunes, uma figura de grande prestígio intelectual, um professor catedrático de Coimbra, que defende uma tese de doutoramento muitíssimo avançada para o seu tempo. A sua tese de doutoramento, em 1880, faz a defesa do munus social da Igreja, ou seja, ele trata a questão da doutrina social da Igreja como um dever, uma missão da Igreja. O Dom Augusto, quando parte para a casa do pai, não deixa uma casa episcopal, porque a casa é o atual Museu Distrital de Évora. Há uma família que empresta uma casa que é cedida por 5 arcebispos. Quer dizer, Dom Manuel Mendes vai para essa casa, que estava na então Rua da Mesquita, que hoje se chama Rua Dom Augusto Eduardo Nunes. E uma casa, enfim, um antigo convento dos terceiros carmelitas regulares, austeríssima e com poucas comodidades, sem transporte. Ele era levado por favor, na altura, charrete, enfim, era conduzido às localidades, e o primeiro automóvel que adquire é um Volkswagen. E então tem esse tal amigo, uma pessoa dedicada ao Sr. Pacheco, que lhe conduz o carro. Estou convencido que o Sr. Dom Manuel Mendes não teria carta, por aquilo que me é dado perceber. E não para, de facto. É um homem que vai na proximidade ao encontro. Uma das localidades que ele prefere, logo, é Elvas, percebe que é a segunda cidade. E um dos métodos que ele usa é os retiros. Ele começa a fazer a promoção da espiritualidade para as pessoas que tinham sede, desejo de se encontrar com Deus. E a sua proposta é exatamente o caminho da oração. Tem uma segunda metodologia de trabalho, para ele quase obsessiva. Esta é uma expressão metafórica, que é a formação de clero, os padres, a necessidade de abrir o seminário maior e fazer do seminário maior uma escola piedosa e, ao mesmo tempo, de grande exigência cultural. Dom Manuel Mendes era um homem muito culto. Tinha-se formado na Universidade Apolinária em Roma, Santo Apolinário. Ele foi diretor, por exemplo, do Liceu de Porto Alegre, de Guarda, onde lecionou alemão e fez parte também de júris de exames de inglês. Ele era um homem que falava várias línguas, era um homem com uma grande capacidade, sobretudo no clássico, no latim, concretamente, e tinha, portanto, uma preocupação em formar bem intelectualmente os padres. Por isso, foi buscar às dioceses do Norte, que tinham sacerdotes doutorados, preparados para a docência, professores para o seu seminário. Ele tinha que começar praticamente do zero. E começa a fazer a formação dos primeiros sacerdotes, apostando forte na formação também daqueles que eram mais capazes, enviando-os para o Colégio Português de Roma e para as universidades romanas. E começa a ter, a certa altura, o seu próprio quadro docente. E esta necessidade de ter um clero renovado acompanhava a necessidade de ajudar o clero que tinha recebido da Primeira República, dos quais muitos sacerdotes traziam estigmas, problemas, que tinham que ser ajudados. Alguns precisavam mesmo de grande apoio, porque a formação não tinha sido muita, nas dificuldades que havia do seminário, e haviam situações ditas irregulares, sacerdotes que tinham constituído família
e tinham, portanto, uma vida dupla. E foram sacerdotes que, perante a santidade do seu bispo, que se marcava por uma bondade e uma proximidade muito grande, resolveram pôr a sua vida à luz da verdade. E uma das posições que Dom Manuel Mendes da Conceição Santos assumiu, sempre, foi que poderiam, de facto, exercer o seu ministério, fazendo com que eles fossem transferidos de localidade, mas tendo que assumir dignamente a sustentação dos seus filhos, nomeadamente também pela visita periódica aos seus filhos, que ele exigia que o padre fizesse porque era pai, nessas circunstâncias que encontrou fruto, de facto, das vicissitudes anteriores que lhe referi. Foi um homem que acompanhou depois, com muita proximidade, as paróquias através das missões. Na medida em que ele fazia visitas pastorais, ele fazia pregações junto do povo. Há imagens muito bonitas, por exemplo, ele a pregar em cima de um fardo de palha, para estar mais alto, debaixo de uma árvore. Era uma pessoa que tinha uma capacidade muito eloquente de traduzir a palavra de Deus de modo carinhoso, afetivo, que tocava os corações, fazia as pessoas sentir o que estavam a ouvir. E foi, de facto, empreendedor numa outra componente, que é decisiva para a Arquidiocese, que é a procura de congregações religiosas para povoar esta diocese. Com ele chegam aqui, por exemplo, os padres salesianos. Com ele chegam aqui as Irmãs Doroteias. Com ele chega aqui uma obra muito importante que vai ser depois marcante para a diocese, que são os padres carmelitas, que tiveram em Elvas o seu mosteiro. Ele fundou mesmo também uma congregação. E ele fundou as Servas da Santa Igreja. A partir dos retiros de que lhe falei, começam a aparecer vocações e essas vocações aproximam-se dele e ele oferece-lhe a possibilidade de fazerem, de facto, uma experiência comunitária que era muito interessante. Não deviam usar hábito. A sua missão era estar nas paróquias, trabalhar sobretudo nas paróquias mais desfavorecidas de catequistas, até às vezes da presença do sacerdote. As irmãs tinham, portanto, uma missão, as servas da Santa Igreja, essencialmente missionária, das missões populares. Nas paróquias mais desprovidas, não teriam, digamos, uma vida muito cómoda. Seriam missionárias até itinerantes. Essa obra, que persiste, que está a celebrar 75 anos, é de facto um coalhar de toda a sua ação de retiros para senhoras, femininos, com uma grande presença de jovens. Mas gostava também de lembrar a comunicação social, o jornal A Defesa, a preocupação que ele teve em fazer acontecer na Diocese uma informação que está, a boa imprensa, a preocupação de fundar uma livraria e também de prover a Diocese de uma gráfica que produzisse a Gráfica Iborense. E o tempo de hoje? Este é um ano intenso aqui para a Arquidiocese, apesar da pandemia que vivemos, ele não impede que se assinale estes 100 anos da entrada do Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. De que forma é que a Diocese também hoje faz memória e concretiza um pouco o espírito e esta intuição pastoral deste homem? Antes de tudo, foi minha preocupação dar um novo impulso à causa de beatificação através de um novo postulador. O anterior estava doente, já com uma idade, em Roma, e também de um vice-postulador na Arquidiocese. Esse vice-postulador foi indicado também pelas próprias Irmãs Servas da Santa Igreja, aos Colteias, e está numa grande dinâmica de fazer acontecer a resposta que foi pedida pela Santa Sé já há vários anos, mas uma resposta que englobava imenso trabalho. Ou seja, a causa de beatificação entrou na Santa Sé, foi numerada na década de 80,
E foi feita depois uma pergunta. E a pergunta é ao nível histórico, ou seja, como conseguimos fazer a prova de toda a vida deste homem numa dimensão de virtudes heroicas, de um cristão com uma grande dimensão de vida evangelizada. Mas também desde sempre, e ao longo dos anos, é algo que eu me habituei a ver, desde logo no jornal Diocesana Defesa, havia sempre esta a vontade de perguntar junto das pessoas da Arquidiocese por graças, por intenções, por orações, estimulando sempre muito esta devoção e esta relação com o Dom Manuel Mendes da Conceição. Então, no dia 11 de fevereiro passado, na Igreja de São Francisco, com os meios digitais, nós fizemos a abertura das atividades com uma espécie de jogral, onde apareceu toda a sua vida, e esse jogral revela, de facto, a devoção de um povo a este homem a que chamam o Santo Arcebispo, e a grande obra de Dom Francisco Maria da Silva, um dos seus discípulos, que foi Arcebispo de Braga, alma de apóstolo. Esta figura é, de facto, querida pelo povo. O seu túmulo na Sé de Évora, nos claustros, é visitado, é rezado, aparecem flores, velas. Há, de facto, uma devoção à sua pessoa como intercessor nesta teologia do corpo místico de Cristo. Queria também dizer que a causa da postulação está a abrir um espaço, exatamente muito próximo da Sé de Évora, numa rua muito movimentada e muito turística da nossa cidade, para aí fazer a sede da postulação, que vai ter um museu, onde vai estar o seu quarto, onde ele faleceu, vão estar os seus livros. Foram publicados já 3 livros este ano, 3 livros de bolso, e estão previstos mais 2, para divulgação ainda mais da sua vida, da sua memória. Pensámos fazer a inauguração da sede da postulação, na Rua 5 de Outubro, se Deus quiser e assim o permitir, em Quinta-feira Santa. Seria depois, se for possível, a celebração da missa crismal, por volta do meio-dia, antes de irmos almoçar, se for possível, o clero, fazermos a bênção dessa nova proposta, que é um encontro vivo com Dom Manuel Mendes, com os seus objetos, com as suas marcas de santidade, porque nós encontramos lá, de facto, as marcas da santidade deste homem, através da vida modesta, exigente, da sua atitude orante, aonde estão os vestígios, exatamente, da sua penitência, da sua oração. Queríamos também recolher um pouco mais de testemunhos. Claro que ainda há pessoas do tempo dele, mas esses testemunhos estão todos recolhidos para a causa de beatificação. Agora há a necessidade de perceber esta nova geração, este novo tempo. Ou seja, se está viva na alma desta Igreja e desta geração e da nova geração a memória deste homem que deixou uma pegada tão inscrita nesta diocese de humanização, de proximidade, de coração de pastor e, ao mesmo tempo, de uma fé ardente, onde ele era capaz de ver Cristo nos sinais dos tempos, a chamá-lo, a convocá-lo para a dádiva da sua vida e, ao mesmo tempo, nos irmãos, nos pobres. É importante perceber, e vamos recolher alguns testemunhos, como está viva esta memória em forma de devoção, de confiança, de intercessão, de modelo de vida, ao mesmo tempo de interpelação profética na Igreja do nosso tempo, nesta geração. Essa recolha tem-nos surpreendido. Temos encontrado famílias novas a procurar Dom Manuel Mendes para a intercessão e a sentirem-se como que filhos espirituais dele, por aquilo que leram e conheceram dos seus pensamentos e da sua espiritualidade. Queria também deixar o testemunho que essa relação com o Dom Manuel Mendes ultrapassa a dimensão das fronteiras territoriais de Portugal. As nossas comunidades da diáspora
conhecem Dom Manuel Mendes. Tem-nos chegado, concretamente, de Newark, dos Estados Unidos, de várias comunidades, não só da América do Norte, mas do Luxemburgo, da França, de vários países da Europa, sinais vivos de ação de graças de causas recebidas. É muito interessante sublinhar que Dom Manuel Mendes, nas graças que nos chegam referidas, tem uma relação com a família. São sempre ajudas, ou muitas vezes são ajudas, de dimensão familiar, de reconciliação de esposos, de filhos desejados que não se alcançavam e aconteceu uma gravidez muito sonhada e desejada para um casal, situações de curas de crianças, situações de curas de pai e de mãe. Não é só, mas há uma ligação muito grande dele à família. E sempre também como que um sinal de que tudo começa na família. O berço da vida e também o berço da fé. Senhor Arcebispo, muito obrigado por nos pôr sintonizados com o património espiritual e pastoral do Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. É um ano intenso aqui na Arquidiocese de Évora e que nós, na Agência Eclésia, certamente continuaremos a acompanhar de perto. Muito obrigado por nos ter recebido aqui na sua casa. Este foi o programa Eclésia, hoje aqui a partir do Paço Arquiepiscopal da cidade de Évora. Falámos sobre Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, do qual se assinalam os 100 anos da entrada nesta Arquidiocese de Évora. Muito obrigado por ter estado connosco, despedimos-nos, até amanhã, se Deus quiser.